Olá, tudo bem? Eu me chamo Renata Caldas, eu estou aqui para falar para você do poder que vem de dentro. E que poder é esse? Exatamente isso que eu quero falar para você. Ao término desta palestra, você vai descobrir como acessar este poder que está dentro de você. Então, vamos começar com uma perguntinha. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas não é quem sou eu, afinal já me apresentei para você. É quem sou eu? É uma pergunta reflexiva que eu desejo que você faça. Quem sou eu, afinal de contas? Quem de fato sou eu? E aí, você sabe essas respostas? Ao longo dessa palestra, nós vamos juntas descobrirmos quem sou eu de fato. Às vezes, nós nos olhamos... Você já fez aquele exercício de se olhar no espelho? Você já viu aquela imagem que é muito conhecida aqui na internet? Que tem um leão, né, e um gatinho. O leão no espelho e o gatinho se olhando e se vê um leão. Então, às vezes... o quem sou eu depende de como nós realmente... Às vezes não. De fato, o quem sou eu depende da forma como nós nos enxergamos de verdade. Como nós nos vimos de fato. Então não importa se eu sou gatinho, se eu me olho no espelho e me vejo um leão. Porque o que importa mesmo é o que está dentro de nós. É o que vem de dentro para fora. É a forma como nós nos enxergamos de fato. É isso que faz a diferença. E agora eu vou falar para você um pouquinho de quem sou eu. Ou seja, um pouco da minha história. Porque quem é essa Renata? O que ela está falando e por que ela está falando isso? Eu quero te dizer que eu tenho uma história que me faz ter propriedade de estar falando para você deste poder. O poder que cada um de nós temos dentro de nós. Então quem sou eu? Eu sou Renata Caldas, eu sou mãe de 4 filhos. Criei 3 deles sozinhas, eu digo 3 deles porque eu tenho uma filha de 11 anos e embora o pai dela tenha morrido, mas eu não a criei sozinha, eu tive ajuda, tenho ajuda para criá-la, mas eu criei 3 filhos sozinhas, os outros 3. E eu tive uma história, chegou um tempo da minha vida, eu tive filho muito jovem, vou contar rapidinho a minha história para você ter uma ideia, para você saber por que eu venho falar desse poder que nós temos dentro de nós. Eu engravidei muito jovem, com 15 anos, e a partir de então minha vida mudou completamente. Meus sonhos mudaram, meus planos mudaram, e eu tive que viver uma outra vida. Eu tive que dar atenção para o meu filho, e todos aqueles meus sonhos que eu tinha de infância ficaram engavetados. E eu fui viver uma vida que eu não havia planejado para mim. E então, fui viver essa vida que, como eu não tinha planejado, certamente eu não estava no controle dessa vida, porque não tinha sido eu que tinha planejado. Então muitas pessoas começaram a ter comando sobre a minha vida. E isso acontece sempre. Provavelmente, talvez isso aconteça com você. De outras pessoas ter comando sobre a sua vida de uma forma que você nem sabe. Está no teu inconsciente. Você não sabe que você deu esse poder para as outras pessoas, como eu também não sabia. Eu achava que eu estava no comando. Eu achava que a minha vida, a mim pertence e a Deus. Mas não era bem assim. Então, os meus planos mudaram. Eu tive que cuidar do meu filho e depois eu casei com o pai do meu filho. E aí... não foi uma história muito legal, mas para resumir, eu morava onde as pessoas decidiam, eu fazia o que as pessoas decidiam. Por exemplo, em 1994, eu morei um período bom no Rio de Janeiro, vários anos. Eu gostava muito do Rio, mas eu tive que voltar para minha terra natal. Eu sou de Teresina, no Piauí, embora atualmente eu moro em Brasília. Então eu tive que voltar para minha terra natal por conta de não dominar as minhas próprias escolhas. Eu não fazia as minhas escolhas, eram as pessoas que escolhiam para mim. E eu não queria ir para Teresina, embora fosse minha terra natal, mas eu não queria ir naquele momento para a minha cidade. E eu tive que ir porque eu não tinha escolha. As pessoas escolhiam por mim. E lá vai eu para Teresina, super tristinha, mas fui para Teresina porque eu não tinha uma outra opção. E aí... lá, né, vivendo com meu marido e tal, engravidei novamente. Nessa época eu já tinha 2 filhos, aí tive a minha 3ª filha. E aí, meu marido resolve ir para Belém, foi transferido para Belém, com
com a empresa que ele trabalhava naquele momento. E aí, com essa transferência, ele queria que eu fosse para Belém. E eu decidi que eu não ia mais para lugar nenhum, porque eu já estava começando a despertar e a compreender que eu sou um indivíduo, que eu era um indivíduo e que eu sou um indivíduo. E sendo um indivíduo, eu preciso ter as minhas próprias escolhas. Eu preciso ter a minha própria... escrever a minha história. Eu não estava escrevendo a minha história. Eu estava vivendo a vida que as pessoas escolhiam para mim. E aí, eu decidi, eu não vou para Belém. Eu vou estudar. E fui, e aí nessa história de vai para Belém, não vai para Belém, a minha irmã queria que eu fosse para os Estados Unidos, no intuito de me ajudar, lógico. E aí eu também fiquei muito triste que eu não queria ir para os Estados Unidos, porque se eu fosse para os Estados Unidos na época, eu teria que deixar meus 3 filhos com minha mãe no Rio, minha mãe ainda morava no Rio, já estava morando em Teresina. E aí eu pensei, não, eu não vou para Belém, eu não vou para os Estados Unidos, eu vou estudar. Porque eu entendi que o conhecimento ia comigo para onde eu fosse. Então eu fui estudar. E aí teve várias histórias, decidi estudar, eu tinha que deixar minha filha pequena com alguém, para tomar de conta da minha casa, para ficar com a minha filha. E eu não tinha condições financeiras de pagar. Meu marido, na época, que mandava o dinheiro para nós sobrevivermos, lá em Teresina. E eu era tão assim, dona de mim, para não dizer o contrário, que nem conta eu tinha, nem conta eu tinha. A conta era no nome da minha sogra. E aí... eu precisava pedir o dinheiro para a sogra. Olha que delícia. Eu tinha que pedir o dinheiro 2 vezes. Uma vez eu tinha que pedir o dinheiro para o meu marido. E a segunda vez eu tinha que pedir o dinheiro para a sogra, porque ele depositava na conta dela. E aí eu ouvia o quê? Historinhas. Eu ouvia algumas historinhas. Ela dizia, porque às vezes chegava o dia de pagar a moça que cuidava lá da minha filha para me estudar. E ela dizia, e eu ficava querendo logo o dinheiro. Minha sogra só ia pegar quando ela podia. E ela falava assim... mas você não está tendo condição nem para isso, nem para aquilo, como que você vai ainda estar pagando uma pessoa? E aí, a partir daí, eu pensei, eu tenho que fazer algo que eu ganhe dinheiro para que eu possa pagar essa pessoa. E aí, eu já estava naquele processo de estudar, de buscar coisas novas, e nesse processo eu fui em busca, porque na nossa vida nós precisamos ir em busca de soluções, em busca de saídas. E aí, há um tempo atrás, eu tinha sido convidada para trabalhar numa rádio, porque eu fui lá fazer uma reclamação. E dessa reclamação, falaram que gostaram da minha voz. E era para que eu pudesse... E eu decidi que eu iria trabalhar nesta rádio. E aí, eu fui trabalhar na rádio. E trabalhando na rádio, eu consegui não só o dinheiro de pagar essa pessoa. Eu cheguei em uma época que eu tinha 2 pessoas, isso mesmo, 2 pessoas. Eu tava ficando chique, né? Porque eu também tinha muito menino. Então eu resolvi colocar 2 pessoas. E eu mesma conseguia pagar. Então eu percebi, nossa, que interessante, como é bom conseguir tomar decisões por nós mesmos. E nessa época foi que eu senti esse gostinho de como é bom tomar minhas próprias decisões. E eu, como diz lá na minha terra, no Nordeste, tomei gosto por isso. E comecei nesse processo, nessa busca pelo autoconhecimento, nessa busca pelo desenvolvimento, pelo meu próprio desenvolvimento. Como diz Albert Einstein, uma mente expandida, ela jamais volta ao tamanho original. Minha mente não voltou mais, minha mente expandiu e não voltou ao tamanho original. Eu continuei esse processo, nessa busca para o autoconhecimento, para o desenvolvimento, me desenvolvendo como pessoa. E então, essa é um pouco da minha história. E aí, eu quero te fazer uma perguntinha. Às vezes, na nossa vida, nós fugimos de algumas coisas. Encerrei a minha história para que não fique muito longo, porque nós vamos ter uma aula super top, uma aula VIP, onde eu vou te ensinar muito mais caminhos para você se desenvolver ainda mais. Mas fica comigo que você vai aprender como ainda nesta aula, como despertar esse poder que vem de dentro. E então, o que acontece é que às vezes nós fugimos de muitas coisas. Nós fugimos de situações, nós fugimos às vezes de responsabilidades, nós fugimos do que nos dá medo, nós fugimos do que é diferente, na verdade. E eu te pergunto, você foge de quê? Você foge de quem? Você foge de alguém? Ou você foge de você mesmo?
pausa. Pausa para a reflexão. Você foge de alguém ou você foge de você mesmo? Dos seus medos, das suas lutas, das suas batalhas. Assim como eu tenho os meus medos, as minhas lutas. Como eu tenho os meus desafios e que muitas vezes dá vontade de fugir mesmo. Fugir às vezes é muito melhor. Mas essa pergunta é para trazer a essa reflexão. Se você foge de alguém ou se você foge de você. Às vezes nós estamos aprisionados dentro de nós mesmos. Como se aqui tivesse uma grade. Como se o nosso corpo fosse uma grade onde tem uma outra pessoa que habita dentro de nós. Um outro ser cheio de vontade, cheio de desejos, de realizar grandes coisas. Um ser cheio de sonhos, com os sonhos guardados. Porque quando eu já fiz isso, eu já engavetei os meus sonhos. Eu já engavetei os meus desejos, os meus planos. E você? Como está você? Como está os teus desejos? Como estão os teus planos? Como estão os teus sonhos? Os teus sonhos estão engavetados? Os teus sonhos estão anotados, como muitos coaches, muitos treinadores ensinam a anotar, e é interessante anotar. Mas eles estão anotados e engavetados, guardados dentro de alguma gaveta física? Ou mesmo sequer dentro de você mesmo? Dentro dessa prisão que muitas vezes nós mesmos fazemos para nós mesmos. Essas perguntas são reflexões que vão te ajudar, assim como me ajudaram a chegar neste poder incrível que está dentro de nós. E como eu falei para você que eu vou te ajudar, que eu vou te mostrar um caminho de 8 passos que vão levar você a este poder, que é o poder que emana, o poder que vem de dentro, o poder que cada um de nós temos, esse poder que ninguém pode tirar de nós, porque ele é nosso, ele existe, ele está dentro de nós. Nós só precisamos saber como acessá-lo, como despertar este poder que está aqui dentro, que está aí dentro de você. E nesses passozinhos, eu vou escrever um pouquinho aqui neste quadro lindo. Vou escrever os passos para você escrever aí também de casa, para você escrever os passos que eu usei e que me levaram a descobrir este poder. Que hoje eu já faço coisas incríveis. E já fiz coisas incríveis diante da como era a minha vida há 19 anos atrás. O primeiro passinho é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu vou escrever, porque eu também já fui professora, né? E é interessante que você possa escrever aí no seu caderninho. Sim, caderno, é interessante você ter um caderno. Essa é uma aula, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te ensinar alguma coisa que eu aprendi com a vida e que eu aprendi ao longo desse processo de 19 anos, em busca desse autoconhecimento, desse desenvolvimento, e também através de muitos cursos do qual eu já participei, do qual eu já me formei. O autoconhecimento. O autoconhecimento é você olhar para dentro de você mesma. E como, Renata? Como que eu vou olhar para dentro de mim mesma? Como eu vou colocar uma máquina de Xerox dentro de mim? Infelizmente não dá. Mas é como se nós mesmos pudéssemos, e podemos sim de fato, ser essa máquina de Xerox, de raio-x, sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. É um olhar para dentro de nós mesmos. E esse olhar para dentro de nós mesmos, ele acontece através de perguntas também. Perguntas. É uma ótima forma de você descobrir, de você encontrar respostas que estão dentro de você. São as perguntas. As perguntas vão te trazer respostas que são reveladoras. Inclusive, eu tenho uma lista de transmissão
de muitas mulheres no meu WhatsApp. No final vou deixar o meu WhatsApp para você, porque você pode anotar o meu WhatsApp e fazer parte também fazer parte da minha lista de transmissão e receber muitas dicas. Então, muitas perguntas interessantes também que eu faço nessa lista de transmissão. Você pode fazer perguntas para você mesma. Uma delas é: quem sou eu de fato? Ah, Renata, mas se eu soubesse quem sou eu, não estava nem aqui querendo aprender sobre autoconhecimento e tal. Mas o quem sou eu de fato não vai te dar uma resposta imediata, mas vai te levar a buscar respostas. O que eu quero? Quais são os meus desejos? O que eu realmente gosto? O que realmente importa para mim? Quais as minhas verdades? Então, nós estamos no congresso e no congresso tem outras aulas. Na minha próxima aula eu vou te falar muito sobre o autoconhecimento e vou explicar passo a passo do autoconhecimento. Porque aqui são os passos de como eu descobri esse poder que vem de dentro. E na próxima aula nós vamos estudar de uma forma bem detalhada sobre o autoconhecimento. Todos os passos de como chegarmos ao autoconhecimento, de como chegarmos a ter esse encontro maravilhoso com essa pessoa incrível que é você. É o melhor encontro da nossa vida, é o encontro mais importante. E o segundo passo nesse processo da busca pelo poder que vem de dentro é o amor próprio. Ai, é muito bom você se amar. Independente do que as pessoas pensam, independente do que as outras pessoas pensam sobre você, você precisa compreender o que você realmente pensa sobre você. Você precisa saber quais são as suas verdades. O que você pensa sobre você mesma. Por exemplo, a minha verdade. Renata, o que eu penso sobre a Renata? Quem é a Renata? E isso, o que eu penso sobre mim mesmo e viver as minhas verdades, me ajuda nesse processo do amor próprio, que é aprender a se amar como você é. Quando, há algum tempo atrás, quando eu era mais cheia de crostas, mais cheia de cascas, eu ainda tenho, mas quando eu era muito mais cheia de crostas, de cascas, que são aquelas coisinhas que a gente vai jogando para debaixo do tapete, como diz o Carl, esqueci o resto do nome dele, mas eu gosto muito dele, depois até o final do vídeo eu lembrar eu falo. São crostas que nós vamos jogando para debaixo do tapete. Isso eu não gosto, eu vou esconder, isso aqui também não. Então eu gostava muito de me criticar, que é um outro passo que daqui a pouco eu falo. Mas eu gostava muito de colocar defeito em mim mesma, ao invés de ver as minhas qualidades. Ao invés de ver o quão linda e maravilhosa eu sou. E é isso que você precisa entender. O quão linda e maravilhosa você é. Independente se você é magrinha, se você é gordinha, se você não importa como você é. Não importa como as outras pessoas acham que você é. O que importa de fato é a tua verdade sobre você mesma. O que importa de fato é a tua visão, a tua ótica sobre você mesma. E aí você vai desenvolver esse amor próprio que é transformador, que é maravilhoso. E o terceiro passo é: pare de se comparar. Por favor, pare de se comparar. Pare de se comparar. Porque a Maria é mais magra do que eu. Porque a Joana tem quadril desenhado. Porque a Ana tem cintura de violão, coisa que eu nunca tive. E porque a Maria José tem a perna redondinha, torneada. E eu não tenho. Porque o meu cabelo é pouco, parece o da Xuxa sem ser loira. Ai, não gosto. Ai, quero aquele cabelo. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Enquanto você está se comparando, você está esquecendo de ver e de agradecer o quanto esse cabelo é lindo. O quanto você, sem ter a cintura de pilãozinho, você é linda. Sem ter aquele quadril desenhado, você é linda. É a forma como você se vê. E a forma como você é grato.
é parar de se comparar. Comparar-se nunca vai ajudar você no desenvolvimento, no teu desenvolvimento, não vai ajudar você a se tornar melhor se você ficar se comparando com as outras pessoas. Você ficar olhando para o lado, que é um outro passo, mas daqui a pouquinho, mais na frente. Então, quarto passo, autenticidade. Autenticidade. Gente, como eu amo esse passo, autenticidade. Eu acho até que foi eu que criei ele. Não, mas não foi. Criei aqui nesse processo, né? Nesse processo foi eu que criei, foi eu que coloquei esse passo, autenticidade, nesse processo. Porque é um processo que eu vivi. O que eu estou falando para vocês é o que eu vivi. Que como o processo que me fez sair daquela situação onde eu não tinha nenhuma conta, uma conta poupança na Caixa Econômica, eu tinha que depender de uma outra pessoa para ficar pegando dinheiro na conta dessa pessoa, porque eu não tinha uma conta. Era de um processo onde eu tinha só até a 7ª série do ensino médio. E eu tinha 3 filhos e eu não via saída. Eu estava separada e eu não via saída para mim. Então, esses passos foram passos que eu aprendi vivendo. E depois, com os cursos que eu fiz, foram aperfeiçoados. Mas eu aprendi na prática. Seja autêntica. Seja você mesma. Que tem muito a ver com não se comparar. Mas também você não vai ficar usando máscaras para sair de casa e ser uma outra pessoa na rua. É lógico que em casa todos nós temos nossas diferenças. Nós somos realmente um pouco diferentes em casa do que somos na rua. Mas não é você sair de casa e colocar uma máscara para ir ali, uma máscara para ir lá, uma máscara. Seja autêntica, seja você. E não viva para agradar as pessoas. Viva para se agradar. Não coloque máscaras de bonzinho o tempo todo, porque uma hora essa máscara vai explodir. Uma hora o que vem de dentro, o que está sufocado é tão grande que vai explodir essa máscara. De bonzinho, de que está tudo bem. Então seja autêntico. Combinado? E o próximo passo, o 5º passo é limitar. Limite. Limitar o que não te faz bem. Limite o que não te faz bem. Você sabe o que não te faz bem, não é verdade? Eu não vou ficar citando aqui o que não faz bem pra você. Porque você sabe o que não faz bem pra você. E muitas vezes nós sabemos o que não nos faz bem e nos permitimos viver naquela situação. Que às vezes está doendo, mas que a gente não coloca um limite. A gente não coloca um limite e cada vez mais aquela situação vai tomando de conta. Então limite o que não te faz bem. Limite situações que não te faz bem. Limite pessoas que não te faz bem. Livre-se de pessoas tóxicas. Livre-se de pessoas que te fazem mal. E coloque limite nas pessoas, em tudo que possa te machucar, te magoar. Limitar o que não te faz bem. Que é o contrário do que te faz bem. O que te faz bem não tem limite. Usa e abusa. Com sabedoria. 6º passo. Eita, esse daqui é ótimo. 6º passo não, Renata. 6º passo. Autorresponsabilidade. Esse aqui é fera. Por mais simples que seja, mas a primeira vez, de fato, que eu ouvi esse termo com tanto ênfase foi na minha formação em coach, que eu me formei pela Febracis, sou coach integral sistêmico, e o Paulo Vieira fala muito sobre a autorresponsabilidade. Inclusive, ele tem um livrinho um livrinho super interessante que eu aconselho você a adquirir esse livro, da autorresponsabilidade. Parar de culpar as outras pessoas. Pega a responsabilidade pra você. Para de se vitimar, para de ficar dizendo que a sua vida é assim, que a sua vida é assado por causa do João. Ai, porque meu marido era tirano, meu marido é tirano, meu marido não deixa eu fazer isso, meu marido não deixa eu fazer aquilo. Para de se limitar, para de colocar a culpa nas outras pessoas. Seja autorresponsável. Pare de procurar culpados. Assuma a responsabilidade. Seja para o que for na sua vida. Seja o que você precise fazer. Se você não conseguiu, não foi culpa de ninguém. Sabia que não foi culpa de ninguém?
a não ser de nós mesmos. Sou eu que decido se algo na minha vida vai dar certo ou não. Sou eu que decido se eu vou ou não tomar atitude para mudar a minha situação. E não as outras pessoas. Porque eu sendo autora da minha própria vida, como diz o Dr. Augusto Cury, eu sendo a gestora das minhas emoções, da minha própria vida, eu tenho responsabilidade sobre o que acontece nela. E não o João. Eu não vou ficar colocando responsabilidade da minha vida para as outras pessoas. E não irei responsabilizá-los. Por exemplo, chegou atrasado no trabalho. Ah, você chegou atrasado por quê? Ah, porque o trânsito estava enrolado, porque o ônibus deu problema, porque o trânsito estava enrolado. Sim. Então, se você sabe que tem problema no trânsito ou que pode ter, sai de casa mais cedo. Ou seja, puxa a responsabilidade para você. Se você não bateu a meta, da sua meta da empresa de vendas, não vá culpar o gerente ou outras pessoas da sua empresa, porque você não conseguiu bater a meta. Porque o mais fácil de qualquer um de nós, para você e para mim, é culpar as outras pessoas. É muito mais fácil. Eu não vou te dizer que eu não culpo mais ninguém. De vez em quando eu caio nessa esparrela de estar culpando as pessoas. E aí eu volto. Opa, Renata, desse caminho você já veio, sai daí. Puxa a responsabilidade para você. Se não deu certo, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Faça diferente. Faça algo que você não fez da outra vez que não deu certo. Faça diferente para que possa dar certo. Pegue a responsabilidade para você. Seja autorresponsável. E o 7º passo... Ai, que legal! Esse aqui é bem interessante. Ah, Renata, mas eu já cuido mesmo da sua vida. O 7º passo, cuide da sua vida. Ah, mas eu já cuido da minha vida. Mas é que eu não sei aí na sua terra. Eu não sei aí na sua terra. Mas os meus amadinhos, os meus maravilhosos, da minha terra que eu amo, e que talvez esteja assistindo, o povinho lá, os meus amores da minha terra, gosta um pouquinho, gosta só um pouquinho, tá? Não fica chateado comigo. Que eu sei que vocês gostam só um pouquinho de, às vezes, cuidar da vida dos outros, né? E quando nós estamos cuidando da vida dos outros, nós estamos gastando energia. Nós somos energia. Então nós estamos gastando energia cuidando da vida das outras pessoas. E essa energia que está sendo gasta para cuidar da vida de outras pessoas poderia estar sendo gasta para cuidar da vida de quem é mais importante. Eu mesma, você mesma. Então, cuide de sua vida, tá, meu bem? Cuide da sua vida, que você vai ver que você vai ter muito mais tempo para aparar as suas próprias arestas, para ver onde você está errando, onde você está acertando, para ver qual caminho você deve seguir, para ajustar as velas do barco, se ele está ali encalhado no mar, se ele está parado, para ajustar as velas, porque o teu foco vai ser quem? O meu foco vai ser eu, o seu foco vai ser você, e não as outras pessoas. E você vai ter tempo, um tempo incrível para cuidar de você mesma. E você vai ver como isso vai fazer grande diferença na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, em toda a tua vida, em toda a tua história. Cuidar da sua própria vida vai fazer uma diferença e deixar a vida dos outros que cada um cuide. Afinal, já não é fácil cuidar da nossa própria vida. Imagine se eu ficar me preocupando com a vida do vizinho, com a vida da vizinha, com a vida do amigo do trabalho. Não é muito melhor cuidar da nossa própria vida? É lógico que de vez em quando a gente quer cair na tentação de dar um pitaco na vida dos outros, não é verdade? E o que a gente faz? Opa! Volta, Renata, que teu lugar aqui não é aí. Cuida da tua vida. E é isso aí. E o 8º passo nesse processo de encontrar este poder que cada um de nós temos dentro de nós é perdoar-se. E às vezes você pensa que você não precisa se perdoar. Ah, Renata, eu não tenho nada para me perdoar, não. Ixi, eu não tenho nada para me perdoar, não. Mas acontece é que todos nós precisamos nos perdoarmos. Todos nós precisamos nos perdoarmos de fato. Ou seja, não é carregar todas aquelas culpas do passado. Não é carregar todo aquele peso do passado. Porque
eu não sou feliz hoje porque eu tomei a decisão de me divorciar do meu marido. Se eu tivesse com ele, eu seria feliz até hoje. Ah, eu não sou feliz hoje porque eu tive muitos filhos, porque eu tive filhos jovens demais. Ah, eu não sou feliz, a minha vida é assim porque eu não estudei o suficiente. Ah, e aí você começa a ficar pesado. Você começa a ficar, cada coisa que você vai dizendo para você mesmo que você não pode, minha vida é assim porque eu não fiz isso. Você vai trazendo um peso sobre você mesmo. Cada lamentação, você vai colocando um tijolo pesado nas suas costas. E pode chegar um momento que você vai andar assim, ó, de tanto peso. Assim, imagina, se já é difícil na vida nós andarmos assim, imagina você na vida andando assim, ó, de peso. Sabe o que é isso? Peso. Você conhece pessoas que andam assim? E, às vezes, as pessoas não percebem que fazem isso consigo mesmo. Porque nós vamos colocando um tijolinho aqui, um tijolinho ali. E quando nós vamos vendo, quando nós mal percebemos, tá lá aquela carga enorme em cima de nós. Então, perdoe-se. Te liberta. Ame-se, volte para o segundo passo. Ame-se. Ame-se mais. Julgue menos e julgue-se menos. Ame-se mais, ame-se mais. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Pare de se comparar com as outras pessoas. Pare de se comparar com a grama do vizinho. Pare de comparar que aquela grama é mais verde do que a minha. Às vezes a gente olha pra grama de verdade, de fato, do vizinho. Nossa, como aquela grama tá linda. E aí você olha assim pra mim, vixe, a minha tá murchinha, né? Então pensa, o que eu posso fazer pra pegar aqui, vou pegar uma mangueira, vou aguar essa grama pra ela ficar verde. Ou seja, toma atitude na sua própria vida e faz algo diferente para que você possa ter resultados diferentes. Com certeza você já ouviu essa frase de que é insano pensar que vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, quer ser melhor? Quer se desenvolver? Para de se comparar. Perdoa, se ama, seja autêntico, limite o que não te faz bem. Cuide da sua própria vida, que eu já dei os exemplos. E perdoe, se libera perdão para você mesmo. Ok. Agora eu vou fazer para você aqui um desenhozinho. Não sou muito boa de desenho, mas você vai entender. Imagina que aqui é o teu futuro. Essa seta é o teu futuro. Future. Futuro é o teu futuro. Né? Que é a seta. Aqui tá você toda linda, maravilhosa. Não importa o que digam sobre você, importa o que você mesmo diz sobre você. Vou fazer esse desenho lindo aqui. Olha que bonitinho que você tá, só rindo, menina. Se eu souber desenhar melhor que eu, faz, tá? Que o meu melhor por enquanto é esse. Eu posso treinar e fazer melhor, mas por enquanto esse é o meu melhor. Tá aqui você e aqui é o seu futuro. E eu te pergunto, o que você tem planejado para o seu futuro? O que você tem pensado para o seu futuro? Como você estará daqui a um mês? Você sabe? Eu sei que nós não temos poder sobre nossa própria vida, de fato, porque quem tem é o nosso Deus maravilhoso. Mas Ele diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então você está fazendo a sua parte? Você tem noção, mais ou menos, você tem planejadinho? Imagina, pelo menos na sua mente, como você quer ser, como você estará daqui a um mês? Como será a tua vida daqui a um mês? Você tem ideia de como você estará daqui a 3 meses? Daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? 2 anos? Daqui a 3 anos e daqui
vamos trabalhar aqui até 5 anos, né? Porque se nós conseguirmos pelo menos visualizar, imaginarmos como nós estaremos daqui a 5 anos, digamos que isso aqui seja uma super meta. Eu tenho uma live que eu dei no meu Facebook que fala de como dividir nossas metas e fazermos hoje alguma coisa para realizarmos a nossa meta, a nossa grande meta, que seja daqui a 5 anos. Por exemplo, eu estou no 2º semestre de psicologia. Logo, eu tenho uma meta de me formar daqui a 4 anos e meio. Ou seja, então a minha grande meta de 2018, que foi quando eu comecei a minha faculdade de psicologia, é daqui a 5 anos estar formado em psicologia. No sentido da faculdade, essa é a minha grande meta. 5 anos, terminar meu curso de psicologia. Então, o que eu precisava fazer se eu comecei o ano de 2018 pensando em fazer psicologia? Eu precisava, antes de tudo, posso até aqui fazer a primeira semana. E o que eu vou fazer amanhã? E o que eu vou fazer hoje? Né? Eu estava planejando a me formar em psicóloga, que eu ainda estou no processo, não me formei ainda, eu ainda tenho 4 anos e meio para que isso aconteça. Eu estou no caminho da realização de uma meta. Então, o que eu fiz hoje? Digamos que hoje fosse janeiro. O que eu fiz hoje em janeiro? Fiz minha inscrição pela internet. Super fácil, né? Precisei nem na faculdade. Fiz minha inscrição no vestibular. Então, eu fiz uma ação que pode me levar à realização dessa meta daqui a 5 anos. Então, eu fiz a minha inscrição no vestibular. Na semana seguinte, eu fiz o quê? Fui lá e fiz a prova. Embora eu também estudei em casa, né, antes. Hoje, amanhã, depois. Uma semana depois fui lá e fiz a prova. Provavelmente um mês depois começou minha aula. Um mês depois daquela minha decisão de ter feito vestibular, na faculdade, de ter feito vestibular, me inscrito online, super fácil, de ter ido fazer a prova, de ter ido, de começar as aulas. E nesse processo todo de começar as aulas, meu primeiro semestre foram muitos desafios, já estava há mais de 15 anos fora da sala de aula, assim, de todos os dias, né? Porque eu fiz muitos cursos, mas não de estar ali no ensino todo diário. E aí eu tive vários desafios, e ainda tenho muitos desafios que eu achava que eu não ia superá-los, por conta de ter ficado muito tempo fora da sala de aula e veio uma demanda muito grande. E olha que me diziam que está só começando, e eu sei que é só o começo mesmo. Porque eu tenho um objetivo que é 5 anos. Então eu fiquei 1 mês, 3 meses, 6 meses. Qual era o meu objetivo nos primeiros 6 meses? Terminar o primeiro semestre. E foi isso que eu fiz. Com muito desafio, eu terminei o primeiro semestre. E olha que legal. Venci os obstáculos e passei direto. E olha que legal. Venci os obstáculos e passei direto. E comemorei. Lógico, porque devemos comemorar nossas vitórias. A minha grande meta, nesse caso, no sentido da faculdade, é me formar daqui a 4 anos e meio. Então, eu estou no caminho. Eu não sei qual a sua meta. Eu não sei qual é o seu desejo, qual é o seu objetivo. Mas eu te pergunto, o que você está fazendo hoje para conseguir realizar esse seu objetivo? O que você está fazendo agora para realizar esse seu objetivo? O que você está fazendo agora, neste momento, para realizar o seu objetivo, a sua grande meta, o seu sonho daqui a 5 anos? Pode ser mesmo, o que você pode fazer nesse momento pode ser desengavetar seus sonhos, os seus objetivos. Porque o meu sonho de me formar em psicóloga já é um sonho antigo. E eu estou desengavetando agora, em 2018. Então, qual são os seus objetivos, seus sonhos que estão guardados e que você precisa tirar da gaveta? Para que eles possam se tornar realidade, para que você possa fazer esse percurso, esse caminho que vai te levar ao teu futuro. O que você vê no seu futuro? Qual a sua visão de futuro? O que você tem visto para você? Eu quero dizer para você que na vida, cadê meu apagador? Deixa eu fazer outros desenhozinhos aqui, né? Na vida, nós temos algo que é chamado escolhas. E nós temos caminho. Aqui é um caminho, gente, ó. Uma pista, como chamar lá na minha terra, né?
E aqui, ó, esse caminho vai pra cá e vai pra cá, né? E às vezes, muitas vezes nós encontramos aqui, ó, algumas entradinhas que não levam aqui, ou às vezes nem vai nos levar pra cá, às vezes nos desvia pra cá e vai nos desviando do nosso objetivo final, do nosso futuro, da nossa visão de futuro. O que nós precisamos saber, isso não é uma árvore, gente, são caminhos. É que caminhos devemos seguir. O presidente Thomas S. Monson, ele fala que as nossas escolhas determinam o nosso destino. E é verdade. Como estão as suas escolhas? Qual caminho você tem decidido seguir na sua vida? Se abra com você. Se escolha e se aceite. Conte seus medos a você. Conte seus medos a você mesmo. Não vai ficar se abrindo com todo mundo, não. Conte seus medos a você. Reconheça-os. Enfrente-os. E se trate. Se trate. Se ame. Se trate, se ame. Às vezes, não há nada. Às vezes não há nada. Às vezes é tudo coisa da nossa cabeça. Se perdoe. Se ame. E eu te convido a continuar comigo na próxima aula. Se você curtiu, se você amou essa aula, se você me amou, se você se amou, ok? Eu te convido a estar comigo na próxima aula, onde eu vou te ensinar todos os passos do autoconhecimento. Para você ter esse encontro maravilhoso com você. Se a partir de agora, eu acredito que provavelmente eu tenha clareado algo na sua mente para te levar a esse poder que está dentro de você. Porque se você seguir aqueles 8 passos que eu coloquei aqui, você vai desenvolver, você vai chegar a esse poder que está dentro de você. Que é o poder que vem de dentro. Você vai chegar a esse poder. Eu me chamo Renata Caldas. Eu sou coach de empoderamento pessoal. Sou hipnoterapeuta e sou coach integral sistêmico. Eu te convido a assistir a próxima aula e a me curte, me segue. Eu não sou novela, mas eu deixo você me seguir nas redes sociais, na minha fanpage Renata Caldas, coach de empoderamento pessoal, e no meu Instagram, Renata Caldas Coach. E se você quiser fazer parte da lista das poderosas, da lista de transmissão das mulheres mais poderosas do Brasil, o meu WhatsApp é 61 do DF, 981690559. Me dá um oi, que nós vamos estar juntinhos nesse processo do poder que vem de dentro. E lembre-se, as suas escolhas determinam o seu destino. Prazer enorme estar com você. Um super beijo. Eu te espero na próxima aula.